O que mais vemos nas mídias sociais são pessoas reclamando dos seus relacionamentos amorosos, frustradas, né? Muitas achando que não funciona mais, que ninguém quer isso, mas ao mesmo tempo elas querem ter uma relação amorosa e não conseguem encontrar alguém bacana. E do outro lado tem os coaches. Os coaches estão nadando de braçada no dinheiro, ensinando técnicas, dicas, comportamentos para que você conquiste e fidelize a pessoa amada. Olha, vamos ser bem honestos. O ser humano é bem complexo e trazer dicas específicas para relacionamentos é muito complicado. Se eu falo que aquilo é verdade absoluta, pode não funcionar. Por isso eu trago para vocês dicas reais da psicologia, em especial da teoria do apego. E também vamos falar de regulação emocional. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar muito dessas dicas que vão te ajudar a construir e manter seus relacionamentos amorosos. Além disso, vai te ajudar também a identificar problemas tanto em você quanto no outro, no que diz respeito à intimidade. Então vamos lá, fica comigo aí que as dicas aqui são de psicologia, não tem nada de coach. Então já vamos começar aqui, ó. Então tá aí, como construir relacionamentos fortes e saudáveis, um guia completo. Vivemos em tempos de solitude. Qualquer lugar na internet você vai ver as pessoas falando que amam ficar sozinhas, que amam a solitude. Eu concordo que é importante aprendermos a ficar sozinhos, mas não podemos nos esquecer que nós somos os animais mais carentes da natureza. Tanto é que o nosso aparato biológico evoluiu para relações sociais e sem elas não existimos. Veja bem, a roupa que você usa, aqui nessa foto, né, a maioria das coisas, olha, bebidas, né, comidas, né, roupas, calçados, o próprio local, né, piscina, etc. Tudo isso foi construído por alguém. Não conseguimos fazer tudo, não somos autossuficientes, dependemos um dos outros. Então, nós temos que reconhecer que os outros também são importantes na nossa vida. Porém, é muito mais difícil você conviver com os outros do que ficar sozinho. Hoje em dia existe uma grande dificuldade das pessoas em geral em estabelecer e manter relacionamentos saudáveis. A maioria prefere se isolar e pela sua incapacidade de construir e manter boas relações, elas acabam culpando todo mundo ou defendendo a solitude como o ápice da vida. O que, na verdade, não é verdade, né? As relações amorosas também envolvem o contato com o outro, a intimidade. E todo mundo gosta de ter alguém, né, ser amado, amar. Isso aí é universal. Porém, as pessoas estão evitando relacionamentos, apesar de quererem. Se você pesquisar na internet, vai ver que a maioria das pessoas quer um relacionamento romântico, porém não conseguem estabelecer ou manter um relacionamento assim. Então, eu vou te dar dicas, não de coach, mas dicas da psicologia para você entender o funcionamento humano e aí você poder tanto se ajustar quanto ajudar o seu parceiro ou parceira. Vamos lá! Antônio Damasio, um neurocientista muito famoso, diz o seguinte: não somos máquinas de pensar, somos máquinas de sentir que pensam. Então, ele está dizendo que nós somos máquinas de sentir. Então, as emoções são o nosso gargalo, o que guia o ser humano e a nossa maior dificuldade. Então, entendendo isso, nós vamos perceber que o problema maior do ser humano é não saber lidar com as suas emoções. E isso estraga todo o relacionamento. Veja bem, quando você começa um relacionamento com alguém, você analisa uma pessoa, observa algo, se interessa, né? Começa ali a partir de pontos positivos que você encontrou naquela pessoa. E com o tempo, entre aspas, né, ela mostra as garrinhas. Ela mostra coisas difíceis que você não sabe lidar. E às vezes nem a própria pessoa. E isso estraga a relação, né? Ora, o cara que era o príncipe agora é um sapo, né, grosso. A moça que antes era tranquila agora é briguenta, barraqueira. Várias coisas acontecem, né? Às vezes o cara era calmo, se mostrou agressivo, um monte de coisa. Então as emoções são um grande problema do ser humano. Saber lidar com elas. Poucas pessoas têm inteligência emocional.
E para isso, gente, nós precisamos ter autorregulação ou regulação emocional. Nós precisamos lidar com as nossas emoções. E o que é isso? Esse aqui é o grande problema da maioria das pessoas. É a habilidade que as pessoas possuem de identificar, nomear e agir em relação aos próprios sentimentos e aos de outras pessoas. Do Goleman, que é um grande especialista em inteligência emocional. Então, a autorregulação ou regulação emocional são as habilidades que as pessoas possuem de identificar, nomear e agir em relação aos próprios sentimentos e aos de outras pessoas. Então, basicamente, quando você sente, por exemplo, que você está nervoso, você percebe isso e age conforme, né, a ocasião. Às vezes não vale a pena você brigar, às vezes você consegue se acalmar, ao invés de despejar tudo no outro e estragar seu relacionamento. Às vezes você está triste, você saber lidar com isso, ou pedir ajuda para alguém, conversar, se abrir, mostrar-se vulnerável e deixar que o outro te apoie. Isso também muita gente tem dificuldade de se abrir emocionalmente. Então as pessoas basicamente têm dificuldade, tanto em regular a si mesmas, quanto pedir ajuda para alguém e se abrir emocionalmente para o outro. Daí elas se fecham, se isolam. Daí essa tal solitude que as pessoas defendem, na verdade, na maioria dos casos, é uma defesa, é um medo de se abrir e se ferir. Normalmente essas pessoas que defendem muito a solitude são pessoas muito feridas, que tiveram relacionamentos frustrados e não conseguiram superar, lidar com isso. Então as emoções humanas é um terreno complicado. Primeiro porque ninguém nos ensina sobre elas, né? A gente sempre aprende na escola e na vida a ser racional, a pensar, a ler, mas a lidar com emoção, né? Alegria, tristeza, desconfiança, né? Uma certa timidez, né? Uma frustração tremenda, né? Uma raiva, né? A curiosidade, aqui um certo ódio. Então é difícil para o ser humano lidar com a emoção. Complicado, né? Lidar com as próprias e lidar com as dos outros. Mas, para termos relacionamentos saudáveis, precisamos de duas coisas. Basicamente, autonomia e intimidade. As relações saudáveis todas têm. O que é autonomia? É a sua capacidade de se autorregular emocionalmente. Ou seja, você que sente que está com raiva, você mesmo se acalma. Faz uma meditação, dá uma respirada, faz aquela respirada, vai numa academia, faz uma caminhada, isso vai te ajudar. E a intimidade é a sua capacidade de pedir ajuda ou aceitar que alguém te apoie, te ajude a regular-se emocionalmente. Então, para que nós possamos ter essas duas coisas, capacidade de estar com alguém, ter intimidade, né? E também autonomia, nós vamos precisar de nos regular emocionalmente. Basicamente, para termos relações saudáveis, tem que ter autonomia, tem que ter intimidade. E para ter isso, nós precisamos regular-nos emocionalmente. Então, o que é regulação emocional? Como falamos aqui, né? Tudo o que faço para influir meu estado de ânimo e emoções. Então, quando você sente raiva, você pode fazer uma meditação, você pode, né, respirar, se acalmar. Ou isso aí a gente chama de autorregulação, tá? E quando você também não conseguir fazer isso aqui, também você pode pedir ajuda para alguém. Por exemplo, você liga para alguém e fala, olha, eu tô triste, eu tô mal. Você conversa com um amigo. Então, é a corregulação. Então, na autorregulação, eu mesmo me regulo. Na corregulação, outra pessoa me ajuda a me regular. Basicamente, para termos boas relações, precisamos lidar com as emoções sozinho e com outra pessoa. Nesse caso aqui, eu faço o trabalho todo. Nesse caso aqui, eu peço ajuda para alguém e eu também ajudo alguém. Então, em um relacionamento, você vai ver que isso é muito importante. E agora nós vamos falar do grande problema humano, que é saber lidar com as próprias emoções, né? E aqui, nós vamos falar sobre a teoria do apego, né? Segurança relacional, medo relacional, autorregulação emocional e a corregulação emocional. Então, vamos começar aqui, ó. Eu vou explicar cada ponto desse, tá, gente? Então, fica calma aí comigo que vocês vão entender tudinho. No apego seguro, que é o ideal, o verde, né? Pela cor já dá para vocês verem, que é o mais interessante, que ele está aqui no meio, ó, entre a autorregulação emocional e a corregulação. Então, ele está aqui e ao mesmo tempo aqui, ó.
na segurança relacional. É uma pessoa que vale a pena você ter um relacionamento. Muito raro pessoas assim. É pessoa equilibrada, tá no meio aqui, ó. No meio dos dois, ó. É uma pessoa equilibrada. É o famoso pessoa equilibrada. Essa pessoa segura de si emocionalmente, né, lida bem com as próprias emoções e com as emoções dos outros, são pessoas que têm relações de confiança, segurança e estabilidade. Essa pessoa expressa emoções e necessidades. Ela lida bem com as próprias emoções e ela lida bem com as emoções alheias. Então essa pessoa aqui é uma pessoa ideal para um relacionamento. Se você encontrou alguém assim, pode casar na hora. Porque é uma pessoa que lida bem com as próprias emoções, ou seja, se ela sentir alguma coisa, ela vai buscar conhecer, nomear aquilo e lidar com aquilo. E também, quando ela estiver sentindo algo, ela pode também te pedir ajuda, se abrir emocionalmente, conversar, né? Falar, hoje eu estou chateado, me deixa um pouquinho aqui de lado, só um pouquinho porque eu estou chateado, daqui a pouco eu volto. Uma pessoa que sabe se expressar e entende bem das suas emoções, pede ajuda e ao mesmo tempo consegue ficar tranquila, sozinha. É uma pessoa ideal para casamento, viu? Excelente, são raras. Mas temos pessoas que não estão bem equilibradas. Ou elas estão do lado de cá, ou elas estão do lado de cá. Então vamos falar agora do evitativo, que é esse daqui, ó. Aqui já dá para você perceber, ó. Essa pessoa, quando ela tem algum problema emocional, quando ela tem alguma dificuldade emocional, ela evita. Então, tá bem claro aqui, ó. São pessoas que têm problemas com a intimidade. É por quê? Porque quando ela fica sozinha, ela não expressa emoção e necessidade. Ela se isola. Precisa se isolar para lidar com as próprias emoções. Então, essa pessoa, quando ela fica chateada, ela simplesmente se afasta. Você deve conhecer alguém assim. Quando ocorre um desentendimento, uma briga, ela não fala nada. Mas ela fica 3 dias, 1 semana sem conversar com você. Com a cara emburrada. E às vezes, se você tentar perguntar o que ela está sentindo, ela briga com você. Então essa pessoa se isola quando ela tem uma dificuldade emocional. Ela fica isolada até ela se acalmar. Isso não é algo legal. É claro, todo mundo, mesmo quem está aqui, fica um pouco isolado. Por exemplo, tem vezes que você está nervoso, você quer se afastar um pouco. Mas essa pessoa que se afasta tanto que ela acaba evitando o outro. E aí é um problema, né? Além disso, ela tem poucas emoções nas relações românticas. Como ela não sabe lidar com o que ela sente, ela não expressa. Aqui, ó, porque aqui é a pessoa que se abre para o outro. Ela não se abre, ó, ela fica sempre fechadona. Então você olha para essa pessoa, ela pode até gostar de você, mas você sente que ela é fria, que ela é distante. Então esse apego evitativo, ele é amarelo porque ele é um problema. Se a pessoa se isola demais, se a pessoa se afasta demais, aí aqui, ó, ela evita, mas aqui, ó, é quando ela está isolada, ó. Ela está totalmente isolada, por isso que é vermelho. Não tem como você ter um relacionamento se a pessoa se fechar totalmente. Não tem, você vai estar tão distante dela que você vai se sentir mal. Então aqui é um problema, né? E aí nós temos o outro lado, que é o apego ansioso, que é aqui, ó. O ansioso, ele, diferente daqui, ele busca muito o apoio do outro. Ó. Ele não consegue se regular. Ele vai sempre precisar de alguém. É o famoso carente. Então essa pessoa ansiosa aqui, ó, com a carinha aqui chorando, ela tem medo do abandono, sua felicidade depende do outro, cria relações de dependência, necessita o tempo todo do outro para se regular emocionalmente. Então essa pessoa aqui, quando ela se sente mal, triste, ansiosa, ela sempre vai estar procurando o outro. Normalmente são pessoas ciumentas, são pessoas inseguras, são pessoas que têm autoestima baixa. Por quê? Porque elas têm muita dificuldade em lidar com elas mesmas. Então quando ela sente algo, ela corre para os braços de alguém, ela corre para ligar, ela corre preocupada. Mas a preocupação dela não é nem... Ela às vezes demonstra que está preocupada com você, mas nem é. Ela está mais preocupada com ela mesma, com o que ela está sentindo. Então, essa pessoa aqui é uma pessoa ciumenta, briguenta, normalmente complicada. Relacionamentos com pessoas que têm dificuldade em ficar sozinhas, elas vão ter muita carência, muito apego. E isso pode ser um problema. Por que amarelo? Porque uma pessoa dessa ainda dá para você manter um relacionamento, dependendo do nível de carência. Mas quando ela se torna codependente, que é esse espaço aqui, aí não dá mais, porque tudo dela é com você. Você não tem mais espaço para nada, não pode sair sozinho, não pode ter amizade, não pode fazer nada que essa pessoa vai estar brigando com você. Então, essa pessoa aqui, no apego ansioso, vai
ou tá aqui ou tá aqui, dependendo do nível de ansiedade. E tem também o pior de todos, que é a pessoa totalmente desequilibrada, que é aqui, ó. Essa pessoa desorganizada, que a gente chama de apego desorganizado, ela tem muita dificuldade, extrema dificuldade em lidar com o que ela sente. Essa pessoa tem extrema dificuldade, ela tem dificuldade de lidar tanto com as emoções positivas quanto com as negativas. Então ela tem dificuldade de lidar com o amor e com o ódio. Ela tem relações extremamente instáveis. Né? Por quê? Porque ora ela quer que você fique perto dela, né? Mas ao mesmo tempo ela quer ficar sozinha. Então ela pede para você ficar próximo, mas quando você chega ela te evita. Então você sempre está quando você está com um relacionamento, você sempre está confuso. Você nunca sabe que você fica pisando em ovos. Você nunca sabe que hora que essa pessoa vai brigar com você. É o tempo todo assim. Você medindo suas palavras para que não afete essa pessoa. Ao mesmo tempo que ela te quer, ao mesmo tempo que ela não quer. Você nunca sabe se ela quer ou não quer. O que você tem que falar, o que você tem que fazer. É um inferno. Você fica extremamente ansioso. Então, é muito complicado. Ela tem medo do abandono, mas ao mesmo tempo tem medo de intimidade. Então ela tem dificuldade tanto em ficar sozinha, quanto ficar com você. Ela não consegue ficar sozinha, mas ao mesmo tempo ela não consegue ficar com você sem brigar. É um inferno. Sente que não pode confiar nos demais. Então essa pessoa normalmente é muito ferida, tem traumas severos da infância. Não tem como. Aqui é terapia. E aqui também. E aqui, uma pessoa mais ajustada. Aqui é necessidade total de terapia, tá, gente? No desorganizado é bandeira vermelha. Se você tiver um relacionamento assim, você vai sofrer muito e não vai chegar a lugar nenhum. Aqui, talvez você ainda consiga, a pessoa consiga ainda fazer uma melhora. Mas mesmo assim seria bom uma terapia. O ideal seria aqui, mas poucas pessoas conseguem chegar nesse nível, tá? Que é anos de terapia e autoconhecimento. Então, gente, aqui nós aprendemos que o autoconhecimento é essencial. Eu preciso conhecer, entender aquilo que eu sinto. Né? Se eu não sei o que eu sinto, eu vou ter complicação aí. Então, é fundamental a gente buscar o autoconhecimento, entender o que a gente sente, lidar com os nossos sentimentos e também aprender a nos abrir emocionalmente, tanto para o outro nos ajudar, quanto para a gente ajudá-los. Então é isso. Esse é o segredo dos relacionamentos. Você conhecer a si, lidar com as suas emoções e automaticamente você vai aprender a lidar com as emoções do outro. Então é isso, um abraço, se você gostou, deixa um like, compartilha com os amigos. Até mais. Tchau, tchau.